Olá, irmãos. Mais uma aula do professor Adalter. Você que é novato no meu canal, por gentileza, se inscreva. Se inscreva e dá aquele joinha que gostou. Pois bem, na minha aula de hoje, Deus me revelou algo. Deus me revelou algo sobre profecia e oração. O que é profecia? Já tem uns vídeos explicando aí. E o que é oração? Bom, hoje eu vou falar a diferença entre profecia e oração. Você que está me ouvindo, meus vídeos, por gentileza, pegue um caderno e escreva. Escreva aquilo que eu estou falando. Para que você vá estudando e tal, e vai chegar a uma concordância se eu estou falando verdade ou se eu estou falando mentira. Entendendo? Porque são muitos mentirosos no YouTube. São muitos. Que fala pelos cotovelos, como diz o provérbio aí. Do mesmo jeito que eu estou escrevendo, eu tenho que ir meu rascunho. Você também tem que fazer o seu. Tem que fazer o seu por quê? Eu posso estar falando mentira também aqui. Então você tem que examinar aquilo que os professores estão ensinando. Porque professor de teologia não é igual ao professor de matemática, que tem da exata. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Não tem como na matemática 2 mais 2 são 3. Mas só que na teologia, 2 mais 2 são 7, 2 mais 2 são 5. É um tanto de mentira tremendo. Então eu te peço o seguinte, me acompanhe na Bíblia também. Faça-se o rascunho e vê se o professor Adalto também está falando a verdade. Vê se não é mais um mentiroso. E se eu for mentiroso, eu estou aqui para retratar com os senhores. O que é retratar? Vem cá, pedir desculpa, enfim, é isso aí. Hoje eu estou falando a diferença entre profecia e oração. O que é profecia e o que é oração? Como eu já falei, profecia, eu já ensinei uns vídeos meus anteriores aí. Mas oração não. Essa é a primeira vez que eu estou ensinando sobre oração. É a primeira vez. Bom, eu pus aqui profecia de um lado e a oração do outro. Profecia de um lado e a oração do outro. Do outro lado. Profecia. 2 ou 3 pessoas que falam. Olha, não tem como eu profetizar eu sozinho. Não tem. Para eu profetizar, tem que ter a segunda pessoa. Tem que ter uma segunda pessoa. O que é profecia? Profecia é quando eu vou falar uma coisa que a outra pessoa vai entender aquilo que eu vou falar. Isso é profecia. Vou falar na língua dela, do dialeto dela, daquilo que ela vai entender. Profecia é um entendendo o outro. Por exemplo, existe um versículo bíblico que está escrito o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Assim disse Jesus. Por que falou aí? Ele falou isso no sentido de profecia, que só pode profetizar quando tiver 2 pessoas. Não tem como profetizar com uma pessoa, não tem. Então Jesus falou: quando estiver 2 ou 3 pessoas conversando em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Porque profecia são 2 pessoas conversando. Entendendo? Profecia são 2 pessoas conversando do mesmo dialeto, do mesmo entender. Isso é profecia. Então Jesus falou: quando estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, lá eu estarei. Reunido no sentido de profetizar, conversar, lá eu estarei. Oração. Oração é uma pessoa só. Por que é oração? Porque oração não depende de outra pessoa. Está entendendo? Profecia depende de outra pessoa. Mas oração não. A oração só depende de uma pessoa. É só eu conversar com Deus. Meu pensamento com Deus. Isso é oração. E a oração também é o seguinte: ela é diferente de profecia, sabe por quê? É porque
Não precisa ninguém tentar fazer o outro entender aquilo que ele está falando. É porque na oração, Deus entende. Você pode estar orando sem falar nada, que Deus está te ouvindo. Isso é oração. Tem um versículo bíblico que fala: orai sem cessar. Por quê? Onde você estiver, você pode estar orando. Você pode estar ligado com Deus. Isso é oração. Oração não precisa da segunda pessoa. Só precisa de você e Deus. Só precisa de você e Deus. E você não precisa também querer explicar a sua fala para Deus. Porque do jeito que você está orando, Deus está te ouvindo. Se você é mudo, Deus está te ouvindo. Se você é surdo, Deus está te ouvindo. Isto é oração. Oração sem cessar. Então oração é diferente de profecia. Profecia precisa de duas pessoas. Oração não. É só de você. Profecia. Os dois têm que entender o que fala. É que eu já falei. Profecia, os dois têm que entender o que fala. Por quê? Porque se um não entender o outro, o que eu estou falando, deixa de ser profecia. Aí tem que haver o quê? Um intérprete no meio deles. Aí deixa de ser profecia e seja língua estranha. Entendendo? Então profecia precisa das duas pessoas entenderem a mesma fala. Oração. Aqui eu já falei. Do jeito que a pessoa falar, ela entende. Por exemplo, aqui, ó. Se Deus quiser falar comigo, eu vou entender o que Ele quer falar comigo. Porque Ele é Deus, Ele sabe falar do meu entendimento. E eu sei falar do entendimento de Deus. Porque todas as minhas falas, Deus sabe o que eu estou falando. Esta é as diferenças entre profecia e oração. Pode ter dons entre ele. A profecia pode ter dons. Por exemplo, eu posso estar pregando no púlpito, e quando eu estiver pregando no púlpito, Deus pode me dar o dom de revelação. O que é revelação? É Deus querer falar com a pessoa individual. Pode ser, eu posso estar pregando, posso falar assim, aqui, ó, irmã, Deus manda falar isso com você. Deus, tipo lá teve lá com Daniel. Daniel entendeu lá as falas na parede. Aquilo lá é uma revelação. Deus revelou ele o entendimento na parede. Sonho também é uma revelação. Quer dizer, eu posso estar pregando e Deus me fazer entender o sonho de alguém. Eu posso falar assim: Deus me revelou, o que você sonhou, isso quer dizer. Isso os meus dons usando a profecia? Pode, tranquilo. Agora, a oração, se houver dons na oração, aí é diferente. Por exemplo, eu estou orando aqui, aí Deus vai me usar para falar com você. O que acontece? Eu tenho que parar de orar para entrar na profecia, entendendo? Eu tenho que parar de orar e entrar agora numa profecia, quer dizer, vai entrar agora uma terceira pessoa, quer dizer, uma segunda pessoa na minha conversa. Então eu tenho que parar de orar e tenho que profetizar. Eu tenho que falar no dialeto daquela pessoa. Então há uma diferença aí, você entendeu? Na oração, se houver dom, eu tenho que parar de orar e entrar na profecia. Eu tenho que usar o dom na profecia para falar com aquela pessoa. Porque não tem como eu orar e profetizar. Não, eu tenho que parar de orar para eu profetizar. Agora, tem como também eu parar de profetizar e orar. Entendendo? Eu sozinho falar com Deus. Tem como também eu parar de profetizar e orar. Mas nos dons espirituais, se eu estiver orando, eu tenho que parar e profetizar para falar para a pessoa que Deus está querendo me usar um dos dons que tem. Está entendendo? Então, essa aí é uma das diferenças de profecia e oração. Profecia gasta duas pessoas, oração só gasta uma. Profecia, eu tenho que falar no mesmo dialeto daquela pessoa, a pessoa tem que entender o que eu estou falando. A oração não, porque Deus entende todos os dialetos, Deus entende todos os seus pensamentos, Deus entende todos os gestos. Se você orar em gesto,
Deus entende. Então não precisa de estar explicando aquilo que eu quero para Deus. Deus entende tudo. Agora na profecia não. Na profecia eu tenho que explicar aquilo que quero falar. Aquilo que quero falar. Profecia é o seguinte: eu pegar a Bíblia e explicar. Profecia no Velho Testamento é o profeta pegar os rolos lá e explicar para o povo. Está entendendo? E na profecia do Velho Testamento pode haver o que? Revelações. Eu já expliquei aqui. O que é profecia e revelação? Profecia é quando Daniel chegou e falou com o rei. Ali eles estão profetizando. Mas Deus ali na profecia, Deus revelou o que estava escrito na parede. Está entendendo? Então é o seguinte, profetizar é eu falar na língua da pessoa. Oração, eu não preciso falar na língua de ninguém, porque eu estou falando para Deus e Deus entende tudo aquilo que quero falar, tudo. Às vezes pode ser um português errado, Deus sabe o que eu estou falando. Às vezes nem é português, é gago, Deus está entendendo. Às vezes é surdo, Deus está entendendo. Deus entende tudo, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele entende tudo. Agora, eu tenho que explicar aquilo que quero falar para a pessoa carnal, que somos nós. Diz a Bíblia que a profecia eu tenho que buscar. A profecia eu tenho que buscar. Quer dizer, profecia eu tenho que estudar. Oração não. A oração eu tenho que saber pedir? Claro que tem. Tem que saber me comportar diante de Deus. Pois bem, isso é uma diferença de oração e de profecia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.